Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana teremos Brasileirão 2020, 15ª rodada. Essa é a rodada que eu falei que muitas coisas para mim estariam definidas na minha mente. Mas vou ser bem sincero, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade pelo um fato. A disputa pelo título está mais ou menos definido quem é que briga. Não acredito em surpresas. Não acredito que saia muito do que está ali. Atlético Mineiro, Inter, Flamengo, Palmeiras, o Santos pode chegar. Tem alguns outros times mais ali em cima, mas eu não acredito que brigue pelo título. Eu acho que pelo título vai ficar com muito boa vontade uns 4 times brigando. Agora, pelo rebaixamento é que me quebrou. Pelo rebaixamento é que me quebrou. Porque pelo rebaixamento, neste momento, a segunda parte da tabela, da classificação, está todo mundo enrolado. Do 11º para baixo, está todo mundo enrolado. Eu te digo mais, do 10º para baixo está todo mundo enrolado. Porque com 15 pontos na zona de rebaixamento tem um monte de time. Então o que me surpreendeu foi isso. Mas pela briga pelo título já está bem definido. Para mim não passa de 4 times. Agora, pelo rebaixamento sul-americana, irmão, tá tudo indefinido. Não acertei, tem que admitir. Só tenho a ciência disputa pelo título. O restante tá tudo indefinido. E isso é bom. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aqui aquela análise pré-rodada. Pré-rodada, 15ª rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, está aqui na descrição do canal, vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Pode demorar um pouquinho, mas eu vou colocar você no grupo do seu time. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro, está escrito de azul, seja membro. Então vamos lá, galera. A 15ª rodada abre com o clássico carioca Vasco da Gama e o Flamengo em São Januário. Vasco da Gama, o que estão zoando, né? É que o Vasco da Gama apareceu aí em vários canais de YouTube aí. Torcida do Vasco na 5ª rodada vibrando como se tivesse ganho o Campeonato Brasileiro. Isso tá no YouTube, não sou eu que estou falando. Tá no YouTube, a torcida chorando, vibrando. Somos líder do campeonato. Aí já tem nego falando, bom, foram líder do campeonato na 5ª rodada, entraram de ressaca, esqueceram do Campeonato Brasileiro e agora estão caindo. O ramonismo foi pro ralo, o Ramon já foi embora, aí vai para esse jogo aí contra o Flamengo em casa com o treinador do Sub-20. A gente não sabe se vai contratar, se não vai, mas se vai contratar não vai ser para esse jogo mesmo. E vai pegar um Flamengo que está justamente o oposto. Enquanto o Vasco vem descendo, o Flamengo vem subindo. Já vimos isso acontecer diversas vezes. E o time que está descendo a ladeira ganha o jogo. Não necessariamente volta a subir, mas ganha aquele jogo, mas continua caindo. E outros times que estavam ganhando e continuam sua boa fase. Então, clássico é clássico, tudo pode acontecer, mas independente do que aconteça, de ausências de jogadores do Vasco ou do Flamengo, por causa de contusão, por causa de Covid, por causa de cartão, inevitavelmente, para mim esse papo de clássico nunca tem favorito.
para mim não cola. Clássico para mim tem favorito, sim. E o favorito nesse caso é o Flamengo. Mesmo jogando em São Januário, não tem torcida. Então, o melhor momento é do Flamengo. O do Vasco é o pior momento possível. Mas eu vou te dizer uma vantagem que o Vasco vai ter. Não ter a torcida é uma vantagem. É uma pressão a menos. Você jogar em casa, numa crise, contra o Flamengo, que está subindo na tabela, a torcida é pressionar o tempo inteiro. Então, não ter a torcida é uma vantagem para o time. Ou é uma pressão a menos. Mas, independente do que aconteça, da escalação que for, o Flamengo é favorito nesse jogo contra o Vasco da Gama. Pode ganhar o Vasco? Lógico, é um clássico. Mas o favorito é o Flamengo. Curitiba e Fortaleza. Isso, o jogo do Flamengo é no sábado. 5 horas da tarde é o que abre a rodada. Depois, no sábado ainda, às 19 horas, Curitiba e Fortaleza. Bom. Melhor momento e melhor time é o Fortaleza. Mas é uma parada indigesta, o time do Curitiba complica muito. Mas eu coloco, mesmo fora de casa, o Fortaleza no melhor momento. O Fortaleza eu coloco com uma ligeira vantagem. Mesmo jogando fora de casa, eu coloco o Fortaleza com uma ligeira vantagem. E eu estou dizendo, independente que a gente sabe que de cada rodada tem jogadores que estão pegando Covid, jogadores sendo poupados. Eu não sei quando é o jogo do Fortaleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, o jogo contra o Fortaleza é só dia 21/10. Então, não tenho por que poupar. O Fortaleza, eu estava pensando aqui no jogo do Campeonato Cearense, então não tem por que poupar, vai com o que tiver de melhor. Então, para mim, o Fortaleza é favorito nesse jogo contra o Curitiba. Mas não vai ser surpresa o Curitiba ter um bom resultado. Mas o melhor momento é do Fortaleza. Não necessariamente quem está no melhor momento ganha. Mesma coisa Flamengo e Vasco. Na verdade, Vasco e Flamengo. O melhor momento disparado é do Flamengo. Mas não necessariamente vai ganhar. O Vasco pode ter um grande resultado. O Vasco já fez grandes partidas. A gente já viu o Vasco fazendo grandes partidas. Então pode voltar a fazer grandes partidas. E justamente nessa partida contra o Flamengo. Então, não vai ser zebra o Vasco ganhar do Flamengo. Mas o momento é do Flamengo, o favorito é o Flamengo. Mesma coisa Curitiba e Fortaleza. O momento é do Fortaleza. O Fortaleza vem de uma vitória boa contra o líder do campeonato. O Curitiba vem de uma derrota pro Grêmio. 2-1, vitória apertada. Curitiba não tem um time tão ruim assim. O time do Curitiba não é tão fraco assim. É um time que dá trabalho para os adversários, mas o momento é do Fortaleza. Mas não é zebra a vitória do Curitiba. Ainda no sábado, Palmeiras e São Paulo, outro clássico. Temos um clássico carioca e um clássico paulista. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras perdeu a invencibilidade nessa última rodada para o Botafogo. Torcida já estava soltando marimbondo, está mais ainda. Jogam contra o São Paulo, que na última rodada ganhou de 3-0 e fez uma boa partida. São Paulo conturbado, sai Diniz, não sai Diniz, sai Diniz, não sai Diniz, o Diniz não sai. Os dois na parte de cima da tabela, um confronto direto. Mando de campo do Palmeiras. Não acredito que o Palmeiras jogue com aquele sono que jogou contra o Botafogo. O jogo vai ter uma característica diferente, porque o time do Palmeiras não é acelerado, mas o do São Paulo é acelerado. O Palmeiras talvez
jogue melhor contra um time mais acelerado. Ele teve grandes problemas contra o Botafogo, que é um time muito cadenciado pelas características dos seus jogadores. O São Paulo é mais acelerado. Talvez com isso faça o time do Palmeiras acelerar, obrigatoriamente acelerar. Eu não vejo favorito. Palmeiras e São Paulo, para mim, não tem favorito. Então, qualquer resultado, para mim, é muito normal. Mesmo o Palmeiras jogando em casa. Ainda no sábado, Atlético Mineiro e Goiás. Atlético perdeu o último jogo, mas não perdeu a liderança. Joga contra o lanterna da competição. Atlético Mineiro, muito favorito. Favoritaço? Não, eu não coloco favoritaço para ninguém. Mas o Atlético Mineiro é favorito. Tá aí com ausências, por causa de jogadores que estão nas eliminatórias. No último jogo jogou com menos 4 jogadores que são titulares, não sei, pelo menos 3 não vão jogar, que continuam convocados, não sabe se o Natan vai jogar ou não. Mas mesmo assim o Atlético Mineiro é favorito perante o Goiás. É igual o Flamengo, também tem jogadores que foram convocados, igual o Palmeiras tem jogadores que foram convocados, acho que o São Paulo também tem jogadores que foram convocados, mas se quer ganhar o Campeonato Brasileiro tem que ter elenco. Não imagina ganhar o Campeonato Brasileiro sem elenco. Isso não vai acontecer. E o Atlético Mineiro é a mesma coisa. O Atlético Mineiro favorito perante o Goiás. Não tem nem o que falar. Esse jogo, se o Goiás ganhar ou empatar, é zebra? É. Para mim, se o Goiás empatar ou ganhar, é zebra. É zebra. Esse jogo, qualquer resultado que não seja a vitória do Atlético Mineiro, para mim é zebra. Aí vamos para o domingo. Então, sábado, 4 jogos. Domingo teremos 6 jogos. Às 4 horas da tarde teremos Fluminense e Bahia. O Fluminense vem de uma grande vitória fora de casa. O Fluminense é um time que vai ter os seus altos e baixos, mas vai se manter, para mim, na primeira página da tabela. Vai ser surpresa o Fluminense ficar mais embaixo. Não é um timaço, mas é um time bem arrumado, que para mim, uma semelhança assim com o Bahia em relação a desempenho. O desempenho do Fluminense está dentro do que eu esperava. Quem não está dentro do que eu esperava era o Bahia. Mas o Bahia nos últimos 3 jogos teve 2 vitórias e 1 derrota. Uma vitória contra o Botafogo, no Rio. Em casa jogou 2 vezes, perdeu uma e ganhou a outra. Do Vasco da Gama. Ou seja, contra os cariocas, tirando o Flamengo, o Bahia ganhou de Botafogo e Vasco, e agora pega o Fluminense no Maracanã. Na minha visão, entre Vasco, Botafogo e Fluminense, o mais forte é o Fluminense. Então o Bahia vai encontrar mais dificuldade. Sendo que Botafogo e Vasco era um time um pouco mais reativo. Já o Fluminense é um time que propõe mais o jogo, que vai mais para cima. O Bahia de Mano Menezes é um time que gosta de segurar um pouquinho mais atrás e sair nas estilingadas ou no reativo ou na transição. Um bom jogo. Um jogo bem parelho, difícil para os dois lados, mas eu coloco uma ligeira vantagem no Fluminense. Mas não descarto uma vitória do Bahia. Não descarto. Mas para mim o Fluminense tem uma ligeira vantagem por estar jogando em casa. Tá com a pressão bem menos, ou pressão nenhuma, porque está na parte de cima da tabela, e o Bahia está ali embaixo. A proximidade com o Z4 é muito grande, então coloca uma pressão maior, e o trabalho do Bahia ainda não está consolidado. E o do Fluminense tem os seus ressaltos, mas é um trabalho que a gente já sabe que não vai sair muito disso, é um trabalho mais regular. Sabe que vai ter esse altos e baixos, mas eu coloco o Fluminense como favorito. Favoritaço, vou falar de novo, não existe. Nem Atlético Mineiro e Goiás, Atlético Mineiro é favoritaço, como dizem aí. É favorito. Para mim vai ser zebra, se o Goiás conseguir um empate. No caso, Fluminense e Bahia não, mas o Fluminense leva uma ligeira vantagem. No domingo também às 4 horas da tarde, Santos e Grêmio. Uma parada dura, parceiro.
O futebol mais agradável de se ver tá o do Santos. O Santos tá mais... O Santos briga neste momento por G6, G4, e o Grêmio briga neste momento para se afastar do Z4, da zona de rebaixamento. Um jogo bem parelho, bem encardido. Se o Marinho jogar reencontro com o Grêmio, onde ele não foi bem. Jogo bem encardido, cara. Jogo bem parelho, bem parelho. O Grêmio vem de uma vitória, o Santos vem de um empate contra o Corinthians, onde tirou um pouquinho o pé, que se não tira o pé, o Santos ia ganhar o jogo. O Grêmio precisa ganhar, que tá lá embaixo. Jogo parelho, bem parelho. Mas eu não vou ficar em cima do muro. Para mim, o Santos leva uma vantagem. Não grande, mas leva uma vantagem. Não é pelo fato de estar jogando em casa. É pelo fato de ter um futebol, tá com um futebol mais... como é que eu vou falar? Mais acertado do que o do Grêmio. Apesar do Grêmio ter o Renato lá um tempão, mas o Grêmio, para mim, oscila muito mais do que o Santos. Está oscilando muito mais do que o Santos. Acho o elenco do Grêmio melhor do que o do Santos. Mas o Santos vive um momento, para mim, no futebol, na bola rolando, melhor do que o do Grêmio. Lógico, tem algumas faltas. Não tem o Sanches, que faz muita falta. Não tem o Soteldo, mas tem o Marinho ali. Isso dá uma queda muito grande no Santos. Mas eu coloco uma ligeira vantagem do Santos. Mas o Grêmio ganhar do Santos fora de casa não é nada anormal. Domingo, 6h15, Sport Recife e Botafogo. Dois times que têm uma característica mais reativa. São dois times mais lentos. São dois esquemas que se encaixam. Tanto o Sport gosta de jogar com um time com característica igual ao do Botafogo, como o Botafogo gosta de jogar com um time com característica igual ao do Sport Recife. Alguém vai ter que propor o jogo. O Sport Recife está num momento da tabela melhor do que o do Botafogo. O Botafogo tem que tentar ganhar, porque é o Botafogo que está embaixo. O Botafogo está na zona de rebaixamento. Um jogo bem parelho. Não acredito que o Sport saia muito das suas características. Esse é um jogo que, para mim, não tem favorito. Para mim, como não tem favorito Palmeiras e São Paulo, para mim também não tem favorito Sport Recife e Botafogo. Sem favorito. Nem aquele, o favorito um pouquinho. Para mim não tem. Nem Palmeiras e São Paulo tem aquele favorito um pouquinho, nem Sport Recife e Botafogo tem aquele favorito um pouquinho. Para mim, não tem um jogo que pode acontecer qualquer resultado. Atlético Goianiense e Bragantino, também às 6h15 do domingo. Outro jogo que não tem favorito nenhum. Os dois times na parte de baixo da tabela. Bragantino na zona de rebaixamento, Atlético Goianiense, não sei se está na zona de rebaixamento ou não, acho que não. Acho que não está na zona de rebaixamento não, mas está bem próximo. É o primeiro time da zona de rebaixamento. Na verdade, se o Bragantino ganha, eu acho que se o Bragantino ganha, ele passa, fica com o mesmo número de pontos do Atlético Goianiense, mas no saldo de gols ali eu acho que passa. Deixa eu ver o número de vitórias. O Atlético Goianiense tem 3, o Bragantino tem 2. O Bragantino vai ficar com 3 vitórias igual, mas no saldo de gols o Bragantino passa. Então, para mim, é um confronto direto. Para mim, não tem favorito. Não tem favorito. São times com características um pouquinho diferentes, mas se pegar pelo último jogo do Atlético Goianiense e pelo último jogo do Bragantino, o jogo vai ser horroroso, mas eu não acredito. Eu não acredito. Acredito que tenhamos um jogo mais leve, mais solto, mas não tem favorito. Não tem favorito. Domingo ainda, 8h30, Ceará e Corinthians. Um jogo encardido para os dois lados.
bem encardidos. O Corinthians vem do empate contra o Santos, mas jogando mal. O Coelho achou que jogou bem, jogou mal. O Ceará fez uma grande partida, jogou melhor que o Atlético Paranaense, empatou, merecia ter até ganho do Atlético Paranaense. Ceará e Corinthians. Para mim, o Ceará favorito. Mas não descarto o Corinthians. Mas para mim, o Ceará é favorito perante o Corinthians. Favorito. Vai ser surpresa o Corinthians ganhar? Não, não é surpresa. Mas para mim, o favorito. É um jogo que o Corinthians pode conseguir um empate, pelas características do Corinthians. Pode conseguir um empate, mas eu coloco o favorito Ceará. E fechando a rodada, teremos Internacional e Atlético Paranaense. Internacional e Atlético Paranaense. Um jogo bem pegado, um jogo bem parelho, um jogo difícil para os dois lados, times com características parecidas, gosta da posse de bola, gosta de um jogo corrido. Rapaz, um jogo encardido, bem encardido. Mas, como Internacional, vice-líder, está na situação mais confortável, o Atlético Paranaense na parte de baixo, precisa de ponto, porque jogou em casa e não fez os 3 pontos, eu coloco o Internacional como favorito. Para mim, o Internacional é favorito. Favoritaço não, mas não descarto uma vitória ou um bom resultado do Atlético Paranaense. E só para terminar, o jogo do Flamengo contra o Vasco, o Flamengo pode ter alterações, porque o Flamengo joga na terça-feira, um jogo atrasado contra o Goiás. Então o Flamengo pode ter o time um pouquinho mexido contra o Vasco para poupar alguns jogadores para o jogo de terça-feira. Mas, mesmo assim, o Flamengo continua favorito. Então, para mim, Vasco-Flamengo, Flamengo, Curitiba e Fortaleza. Favoritismo do Fortaleza, mas um jogo que tem cara de empate. Palmeiras e São Paulo, outro jogo com cara de empate. Atlético Mineiro e Goiás, vitória do Atlético Mineiro. Fluminense e Bahia, pode dar qualquer resultado. Esse é muito difícil. Igual Palmeiras e São Paulo, também muito difícil. Santos e Grêmio, outro muito difícil, mas coloca o Santos com a ligeira vantagem. Sport e Botafogo, outro que também complicado de se falar. Atlético Goianiense e Bragantino, muito parelho. Ceará e Corinthians, para mim o Ceará é favorito, não muito favorito, mas é favorito. Internacional e Atlético Paranaense, eu coloco o Internacional com uma ligeira vantagem, mas a gente já vimos o Internacional se ferrar contra o Atlético Paranaense. Então, rodada bem encardida. Muito parelho os jogos, muito parelho. Vamos ver o que acontece. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tamo junto, tchau.